tudo bem com vocês? Mais um react da página do Mister Assombrado. Se você não segue essa página, tá perdendo o quê, hein, meu filho? Bora seguir a página, tem um nicho sobrenatural top de linha. E também faço um gancho à minha página, Além do Medo 24 horas, onde eu posto react, short todos os dias para você que gosta desse nicho. Bora para mais uma reação de vídeos cabulosos! Nesta sequência de vídeos, coisas muito estranhas parecem estar acontecendo em um ferro velho. Os carros que estão no local aparentemente começam a se mover sozinhos. Um homem chamado Garcia... Pera. Os carros começam a se mover sozinhos. Já comecei o meu dia bem. Ah, pelo amor de Deus, eu vou falar pra você. Garcia, responsável pelo ferro velho, costuma gravar diferentes veículos para mostrar aos clientes quais peças estão disponíveis para venda. Um desses veículos era um Audi Q5, cujo proprietário havia morrido em um grave acidente. Vários clientes demonstraram interesse nas peças daquele SUV em particular. Por isso, Garcia decidiu contar um pouco sobre a história do veículo enquanto o mostrava diante da câmera. Foi então que algo realmente perturbador aconteceu. Pues no tiene nada, está todo, ya tiene, creo tiene como casi 5 años. Ya van para 5 años que el carro está aquí. Siempre lo han querido apachurrar, por eso tiene esas X. ¿Sí ven esas cruces? Engraçado, né? Eu não sei se é venezuelano, não entendi direito. México, que cidade que... Sempre acontece essas coisinhas, esse tipo de... Ó, cidade. Venezuela, Argentina, México. Sempre tem esses assombraçãozinhos, né? Vocês já perceberam isso aí? E aí, o top de linha já é os Estados Unidos, Canadá. Mas esses países aqui... Olha, vou falar pra você, cara. Eu não sei porque que eu fico vendo essas Lo han coisas. querido apachurrar, pero como tiene muchas cosas buenas todavía. Tiene los switches, el volante... Los asientos todavía están no les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video. Pues sí, así está el carrito. De aquí del interior está... Ay, güey. Se quiso menear solo. Ah, não, para, pelo amor de Deus. Não, esse carro tá sozinho. Não é possível, meu irmão. O carro tá desmontado. Como é que esse carro anda sozinho? Não tem como. Tá louco? Espérate. Segura. Ah, não, tem alguém puxando esse carro. Não, é feio. Pinche susto Tem me alguém puxando sacaste, esse carro. man. Tem alguém puxando esse carro. passou não é possível, aqui? mano. Raza, el carro ya se quiere ir solo. Ya me voy, ya son las 6:59. Ya casi falta poco para oscurecer y aquí estoy solo y ya me está dando Tem até uma miedo. cruz no carro. Ahí nos vemos, ya luego les... As imagens mostram claramente que não havia ninguém próximo ao veículo e nenhuma pessoa estava empurrando o carro. Também não é possível ver cordas, cabos ou qualquer outro dispositivo que pudesse explicar como o veículo começou a se mover sozinho de repente. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. O carro sequer estava com as rodas traseiras. Tem Veja o roda que não, aconteceu em gente. seguida. Aqui vem que vai andar Ah, de cabrón, hubo novo. ruido. ¿Qué pedo aquí? Ah, su chingada madre. ¿Y este güey que me viene siguiendo o qué? Não. Faz uma parceria então com a assombração. Ele não precisa nem combustível. Coloca 4 rodas novas, dá uma ajeitadinha na frente e fala pra ele, ó, você faz essa porra ligar e vou fazer uma parceria, porque, rapaz, isso aqui não existe, moço. Vai isso aí. Párate, cabrón. ¿A dónde vas? É coisa do cabrão. Não é possível. Pues ¿quién chingado viene manejando a este carro o qué? Si nomás tiene 3 pinches llantas. ¿Es el pinche rayador o qué? Cabrón. Ya me está dando miedo. É difícil negar que os acontecimentos estranhos registrados pelo responsável pelo ferro velho são complicados de explicar. Ainda assim, deve existir alguma explicação racional para tudo isso. Aquí un día llovió
explicação racional você me dá pra um carro que anda sozinho? Não dá. Holy shit. Olha lá. Se me está yendo el carro. Córrele, alcánzalo. ¡Ey! ¡Espérate! Se me fue, alcánzalo, ey. Ah, não é possível, mano. Holy Eu não tô shit. vendo isso não é possível. Lembre-se de sentar o dedo no like e hypar o vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai sempre te notificar quando tiver vídeos novos. Agora bora pro vídeo. Uma mulher chamada Sara Lupa mantém perfis no TikTok e no Instagram, onde costuma publicar vídeos de entretenimento. Mas uma gravação em particular se destaca de todas as outras. O vídeo foi registrado tarde da noite por uma câmera de segurança com sensor de movimento instalada na cozinha de sua casa em Scottsdale. Naquela noite, Sara preparava o jantar tranquilamente quando seu cachorro começou a latir de forma insistente e a demonstrar um comportamento inquieto. O animal não tirava os olhos da porta que dava acesso ao quintal. No início, Sara não deu muita importância e apenas tentou acalmá-lo. Mas, poucos segundos depois, uma forte batida ecoou na porta de vidro. O que é aquilo lá? Assustada, Puta que Sara pariu. correu Puta pela que pariu. casa. Puta que pariu. Que é? O que é aquela sombra lá? Ah, não. Não. Pelo amor de Deus, eu tô sozinho. Enquanto chamava pelo marido, foi então que aconteceu a parte mais assustadora. Um homem desconhecido abriu facilmente a porta de vidro de correr, que estava destrancada, e entrou tranquilamente na casa. Toda a invasão foi registrada pela câmera de segurança. Segundo Sara, a polícia foi chamada imediatamente após o ocorrido. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O homem não roubou absolutamente nada e também não machucou ninguém. Ele simplesmente caminhou por toda a casa e pouco depois saiu calmamente pela porta da frente. Quando os policiais chegaram, fizeram buscas pela propriedade, mas o invasor nunca foi encontrado. Quem era aquele homem? Por que ele entrou na casa de pessoas que não conhecia? E o que exatamente estava procurando? Até hoje, essas perguntas continuam sem resposta. Ah, então foi de boa. Não, então não é assombração. Só foi uma pessoa que, tipo, você tá fazendo as coisas na sua casa, ele entrou, visitou todos os cômodos, né? Talvez ele quer comprar a casa, né? Então ele quis só visitar. Ah, então é de boa, mano. Uma mulher chamada Olga mora sozinha em uma casa com seus cães e gatos, mas tranquilidade está longe de ser uma palavra que ela usaria para descrever sua vida. Segundo Olga, ela tem uma vizinha estranha que a observa constantemente e simplesmente não a deixa em paz. A mulher fica de olho em seus movimentos, grita ameaças e algumas vezes chega até a subir em lugares mais altos apenas para conseguir enxergar o que Olga está fazendo dentro do próprio quintal. Mas um episódio em particular conseguiu assustá-la mais do que todos os outros. Ah, mentira que essa mulher tá de madrugada querendo saber o que tá acontecendo. Parece uma assombração. Ah, não. Ah, tá parecendo no Brasil. Vizinho fofoqueiro, vizinho querendo saber, cuidando da vida dos outros. Olha que mundiça, rapaz. Rapaz, é falta de lavar louça, não é possível. Olha, parece um... Ah, eu vou nem falar nada pra não me processar. Tá, caçar de lavar um trem, isso. Olha que mundiça, rapaz. Compra uns rojão. É nojenta, né? Por volta de 1h da madrugada, uma câmera de segurança instalada próxima ao portão da frente registrou uma cena assustadora.
Uma mulher, que Olga acredita ser sua vizinha, se aproximou da casa, parou exatamente em frente à câmera e ficou encarando a lente em completo silêncio. Ela praticamente não se movia, como se estivesse fazendo aquilo de propósito para intimidar Olga. E pela Não, intimida mesmo, né? Porque minha filha... Olha isso aí. Aí eu tô tá travado aqui pra me falar uma coisa, mas... Eu não quero receber o processo. A ação de Olga parece que conseguiu. Para tentar afastar a visitante indesejada, Olga acionou remotamente fortes refletores que iluminaram toda a propriedade. Só então a mulher se virou e foi embora. Mas, de acordo com a descrição publicada por Olga em seu vídeo mais recente, a história não terminou naquela noite. Ela afirma que, até hoje, essa vizinha continua perseguindo e importunando ela. Fala o que tem que fazer na vida, não é possível. Por volta das 4h30 da madrugada, uma mulher chamada Jessica Christine saiu de casa para deixar seus animais de estimação irem até o quintal. A vizinhança estava completamente silenciosa. Os únicos sons que podiam ser ouvidos vinham de algumas aves noturnas ao longe. Tudo parecia indicar que seria apenas mais uma madrugada comum e tranquila. Mas sempre acontece alguma Do coisa. outro lado da rua, 2 pontos brilhantes apareciam na escuridão, lembrando os olhos de algum animal. Jessica não deu muita importância para aquilo, principalmente porque estava completamente distraída mexendo no celular. Mas apenas alguns segundos depois, o silêncio foi quebrado. Fica aquela luzinha branca lá no fundo, lá direito, lá. Ai. Come on. Come on. Come on. Puta que pariu, vai. Nossa, eu nem sei o que eu faria com um grito desse. Nossa. Come on. Vai, cachorro, Um fica grito aí, extremamente nojento. alto e assustador ecoou pela região, fazendo Jessica paralisar de medo. Segundo ela, nunca havia escutado nada parecido em toda a sua vida. Seja qual fosse o animal responsável por aquele som, o grito foi tão aterrorizante que Jessica imediatamente correu de volta para dentro de casa com seus animais. Ela conta que, desde aquela noite, passou a ter medo de sair de casa depois que escurece, pois até hoje não sabe que tipo de criatura poderia ter produzido um grito tão perturbador. Muitas Deus pessoas que me nos livre, né? Tá comentários, criando um no lobisomem entanto, em casa, acreditam não é que o possível. misterioso som provavelmente tenha vindo de uma raposa. Porra, a raposa grita desse jeito? Caralho. A mãe dela já havia ficado à beira da morte várias vezes. Em todas elas, os médicos conseguiram salvá-la. Mas, em sua última internação, infelizmente, isso não aconteceu. Após a morte da mãe, uma jovem chamada Jessica Watuniak compartilhou imagens registradas por uma câmera de segurança instalada em seu quarto. Jessica contou que ela e a mãe sempre foram muito espiritualizadas e acreditavam em sinais vindos do além. Porém, pouco tempo depois do funeral, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. No início, Jessica passou a ouvir barulhos inexplicáveis durante a noite e tentou encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Mas então, algo aconteceu e a deixou completamente abalada. What in the hell? O que? A televisão ligou sozinha? Ih, a mãe. Oh, don't do that to me. Don't do that to me. Stop. What the fuck? Ah, que bagunça na casa também. Coitado, tá abalado. Stop! Answer the fucking phone. Hello? Hello? It didn't record it. I'm gonna fucking die. I'm gonna fucking die. It just turned back on. It just turned back on, and I'm gonna turn it off. The fucking remote's right in front of me, Danielle. Answer.
Okay. I gotta get out of here. I gotta turn the light off all the way over here. How am I gonna do this? Well, you're on the phone with me. Vocês perceberam que nem a tradução do vídeo conseguiu entender o que ela falou ali. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. I'm gonna hit. As imagens mostram a televisão desligando sozinha de repente. Jéssica liga o aparelho novamente, mas poucos segundos depois, a tela fica preta outra vez. E isso começa a acontecer repetidamente. Aos poucos, pensamentos perturbadores começam a tomar conta de sua mente. Seria algum tipo de aviso? Alguém estaria tentando entrar em contato com ela? Foi então que Jéssica se lembrou de algo que sua mãe havia dito certa vez, em tom de brincadeira. Ela falou que, se coisas estranhas começassem a acontecer na casa depois de sua morte, isso significaria que os avós de Jéssica estariam enviando algum sinal do céu. Na época, aquilo não parecia passar de uma brincadeira, mas agora já não tinha mais graça. Sem conseguir manter a calma, Jéssica começa a chorar. Liga para seus familiares e passa a acreditar que sua mãe está tentando entrar em contato com ela do além. E cada vez que a televisão se desliga novamente, essa sensação fica ainda mais forte, até que o medo se torna insuportável. Jéssica arruma suas coisas e decide deixar a casa, pois simplesmente não consegue mais permanecer ali. Mas a maior pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite? Talvez tudo não tenha passado de um defeito na televisão, um problema na fonte de energia, oscilações na rede elétrica, ou até mesmo um controle remoto com defeito. Ou talvez o próprio impacto do luto tenha influenciado a forma como Jéssica interpretou o que estava acontecendo. Depois de perder alguém próximo, a mente humana muitas vezes tenta encontrar significado em simples coincidências, fazendo com que acontecimentos aleatórios sejam interpretados como sinais. Obrigado, hein? Ele estava fazendo uma transmissão ao vivo em um lugar cercado por histórias assustadoras, onde dizem que até os ponteiros dos relógios podem começar a girar ao contrário. E antes que aquela noite terminasse, algo bastante estranho aconteceria. Tá, e o que você tá fazendo aí? Me explica. Essa região coberta por floresta é conhecida como uma espécie de zona anômala. Segundo relatos locais, durante o século XIX, um meteorito teria atingido o vilarejo de Kutnitka, na Polônia, provocando a morte de centenas de pessoas. Mais de 200 anos se passaram e atualmente o lugar tem uma aparência completamente diferente. Existe uma lenda local que afirma que, todos os anos, no dia 11 de janeiro, as almas inquietas dos moradores que morreram no impacto retornam ao local onde perderam suas vidas e ficam vagando sem rumo pela região. Segundo a história, qualquer pessoa que visitar o lugar nessa data pode ter a chance de encontrar algum desses fantasmas. No dia 11 de janeiro de 2021, um criador de conteúdo decidiu fazer uma transmissão ao vivo diretamente do local. Durante a exploração, ele percorreu o desfiladeiro cercado pela floresta, caminhou pelas proximidades e registrou a paisagem enquanto também tirava algumas fotos. O momento mais estranho aconteceu quando seu relógio mecânico, de repente, começou a funcionar ao contrário. Depois que anoiteceu, ele ainda pretendia visitar alguns outros lugares antes de voltar para casa. Mas algo aconteceu sem que ele percebesse naquele momento. Em meio à escuridão, ele notou algum tipo de movimento ao longe. Ao se aproximar e observar atentamente as sombras, acabou se convencendo de que aquilo não passava de sua própria sombra. Porém, havia um detalhe que ele não percebeu. Pelo amor de Deus, eu vou falar pra você uma coisa, viu? Tem tanto lugar bonito pra você visitar. Você quer visitar um lugar, caiu um meteorito, morreu centenas de pessoas. Pai, eu não entendo, mano. Это жесть. Câmera, não dá pra enxergar porra nenhuma. Это, да.
Mais tarde, pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo chamaram a atenção para algo muito estranho. Nas imagens parecia haver um par de pernas fantasmagóricas pendurado em uma árvore. Mas no fim, a explicação era muito mais comum do que parecia. Posteriormente, o próprio criador revelou que aquilo era, na verdade, um adolescente da região que havia subido na árvore por curiosidade, para acompanhar a transmissão ao vivo à distância. O mais surpreendente é que o criador não percebeu a presença dele naquele momento. Ah, mas o moleque também, vou te contar, velho. O moleque do cão, velho. Uns couro da peste dessa, o infeliz sobe. E se tivesse percebido, provavelmente Vai teria lá. levado um grande Vai te- susto. Cagado tudinho na cara se eu tivesse percebido. Uma câmera de campainha Ring instalada em uma casa em Fort Worth, no Ah, Texas, vou falar registrou sozinho agora. uma cena bastante incomum. Nas imagens, um homem seminu aparece do lado de fora da residência segurando uma vara comprida e aparentemente conversando de forma bastante agitada com alguém que nunca aparece diante da câmera. Ele gesticula o tempo todo, como se realmente houvesse uma pessoa bem na sua frente. Mas a parte mais estranha acontece quando o homem começa a se afastar da câmera. Em determinado momento, seu corpo parece ficar parcialmente transparente. É possível até mesmo enxergar através dele uma caminhonete preta estacionada logo atrás. Então, o que realmente aconteceu? Seria apenas uma falha da câmera, algum efeito incomum provocado pela iluminação ou algo muito mais misterioso? No melhor final nem da saber. gravação, É, o melhor homem nem saber. desaparece completamente do campo de visão, deixando muitas pessoas intrigadas com o que acabaram de assistir. Porém, como acontece com a maioria dos vídeos desse tipo, provavelmente existe uma explicação perfeitamente racional para o que foi registrado. É, que a gente imagina, né? Neste vídeo, duas adolescentes decidiram se divertir em um playground infantil fechado depois que todas as outras pessoas já haviam ido embora. Era tarde da noite e o restaurante onde ficava a área de brinquedos já estava fechado havia algum tempo. Sem ter muito o que fazer, as duas resolveram entrar na estrutura do playground e explorar o local. Mas enquanto se divertiam sem qualquer preocupação, a câmera acabou registrando algo realmente perturbador. I feel too big to do this. Do you feel out of breath as I do? Yeah. Wait, where'd you go, left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all dark. Okay. Ah, tem que fazer também, né? You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like actual down here. This is literally for human hamsters. Me fala que essa criança que tá falando aí tá junto, né? Tá junto essa criança que tá falando aí, sussurrando, né? Fala pra mim. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is plastic. Some 12-year-old boy got pissed off when his mom said that he couldn't go out of it. I'm correct. Okay, this is where I am. This is what I climbed. This is where I'm going. Okay, where are you? It shocked me, I knew it. It shocked me 3 times. Okay, where'd you go? Durante a gravação, nenhuma das duas percebeu nada de estranho. A garota que segurava a câmera também não ouviu nenhum som incomum naquele momento. A única voz que ela esperava escutar era a de sua amiga que estava em outra parte da estrutura do playground. Porém, mais tarde, quando as duas foram rever as imagens, perceberam que o microfone da câmera havia captado uma outra voz. E o mais estranho é que ela parecia ser a voz de uma criança. This is literally. É impossível entender exatamente o que está sendo dito se é que realmente existe alguma palavra sendo pronunciada. O som lembra a fala baixa e indistinta de uma criança pequena. Por causa disso,
Muitas pessoas que assistiram à gravação começaram a especular que a câmera poderia ter registrado o fantasma de uma criança que, supostamente, nunca teria deixado aquele playground. Que E se legal. isso fosse verdade, fica a dúvida sobre o que mais poderia acontecer naquele lugar durante a madrugada, quando não há ninguém por perto. Seja lá o que tenha sido captado naquela gravação, nunca surgiu uma explicação definitiva. As duas garotas admitiram que a experiência realmente as deixou assustadas. Porém, como acontece com a maioria dos vídeos desse tipo, provavelmente existe uma explicação perfeitamente racional para o que aconteceu. Uma jovem chamada Brianna publicou um vídeo perturbador em sua conta no TikTok chamada Bri Dive. A maior parte do conteúdo que ela publica gira em torno de seu passatempo favorito: o mergulho livre nas águas cristalinas e paradisíacas da costa da Flórida. Normalmente não há nada de estranho em seus vídeos, com exceção de um deles. Certo dia, Brianna saiu para o que deveria ser apenas mais um mergulho comum, mas enquanto estava na água, acabou registrando algo realmente perturbador. Que isso? Mas não é possível que a menina tá debaixo d'água e tem uma criança chorando. Não, não pode, não, pelo amor de Deus. Tudo tem limite, essa porra. Enquanto mergulhava, Brianna de repente começa a entrar em pânico. Gritos altos e assustadores podem ser ouvidos debaixo d'água, como se alguém estivesse desesperadamente pedindo ajuda. Visivelmente abalada, ela rapidamente volta à superfície, tentando entender o que acabou de escutar. Depois de esperar por alguns instantes, Brianna decide mergulhar novamente, determinada a descobrir de onde aqueles sons estavam vindo. Mas dessa vez não havia som algum. Caramba, ele fica debaixo d'água, hein? Confusa e incomodada com o que havia acontecido, Brianna decide publicar a estranha gravação no TikTok. Como era de se esperar, muitas pessoas começaram a acusá-la de ter adicionado os sons posteriormente para tornar o vídeo mais assustador. Em resposta às acusações, ela publicou uma nova gravação. Dessa vez, mostrou as imagens brutas e sem edição, retiradas diretamente de sua GoPro. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use a case. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear. Na gravação original, Brianna aparece nadando entre destroços que parecem fazer parte de um naufrágio. Alguns seguidores acreditam que ela possa ter registrado os últimos e assustadores gritos de alguém que morreu naquele naufrágio. Seja algo paranormal ou não, uma coisa é certa: aqueles gritos vindos das profundezas são extremamente perturbadores. É isso
isso aí, galera. Quantos vídeos perturbadores dessa página do Mr. Assombrado, né? Galera, mais uma vez, eu peço a vocês, se vocês ainda não se inscreveu na página do Além do Medo 24 horas, vou deixar o link abaixo. Se inscreva, posto conteúdo todos os dias. E também para você que gosta desse nicho, né? Sobrenatural, vídeos bizarros, que gosta, que tem essa curiosidade, segue a página. E até o próximo vídeo, se você tiver coragem.